Olá, queridos, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Íconos. Hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Hoje, com a presença do meu amigo Charles Kaufmann, o pastor, o evangelista Jonatas também vai estar ministrando a palavra para os nossos corações. Mas antes dessa palavra, eu quero estar compartilhando com você um versículo que diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com todas as primícias de tuas rendas, e se encherão fartamente teus celeiros abundantes, transbordarão de vinho os teus lagares. Esse versículo fala de uma maneira de nós honrarmos ao Senhor com o que nós temos. E o Senhor fala sobre nos honrar também com uma colheita abundante. O reino de Deus é o lugar mais fértil que tem para que você venha semear. Deus ele não precisa da minha oferta nem da tua oferta, mas Deus se agrada quando nós honramos a Ele com aquilo que nós temos. A Bíblia muitas vezes mostra as pessoas honrando o Senhor com 10%, ou dando aquilo que Deus tocar no seu coração. Cada vez que você faz isso, como também a Bíblia fala sobre aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, Deus abençoou tremendamente. A Bíblia diz que essa oferta foi contada e é contada até hoje, porque Deus honrou aquela mulher. Nossa oferta, ela abre portas de bênção para nossas vidas, ela abre portas de prosperidade. As nossas ofertas abrem portas para a sobrenatural. Que essa palavra fique no teu coração e você entenda que cada vez que você semeia na casa de Deus, você está honrando a Deus. Eu tenho certeza que Deus retribuirá com bênçãos, com colheitas na tua vida sobrenaturais. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Hoje a palavra vai estar com o pastor Jonatas e também aqui vamos já louvar junto com o pastor Charles Kaufmann. Já fique com Deus. Enquanto isso, você pode olhar o Pix, nós vamos deixar aqui, e você pode semear na casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Fique na graça da paz. Vamos lá. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Graça e paz, queridos, amém? Sou o evangelista Jonatas, vou estar trazendo uma palavra hoje para você, para o seu coração, para edificar a sua vida espiritual. Se você faz parte do evangelismo criativo, seja bem-vindo, meus queridos, Essa palavra vai ser bem especial. Queridos, eu quero trazer essa palavra para você, eu quero que você entenda ela, procure entender, procure prestar bem atenção, querido, porque o que eu tenho para você hoje, independente de você seja cristão ou não, se você já aceitou Jesus, ou se já voltou para Jesus, ou se pretende voltar ou aceitar Ele ainda, querido, essa palavra é para você. Em nome de Jesus, querido, eu creio nisso. Eu quero compartilhar ela nesse momento com você agora. Eu quero ler essa palavra agora que está em João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O tema dessa palavra é vivendo minha vida cristã. Você pode me perguntar assim, mas como isso, evangelista? Como é que eu posso viver minha vida cristã? Eu não já aceitei Jesus, amém? Você aceitou Jesus, isso é maravilhoso. O primeiro passo você já deu, isso é muito importante dizer. Que você que não aceitou ainda Jesus ou já aceitou isso é muito importante se fazer. Aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. E aí sim começa a caminhada na vida do cristão. Mas só que, queridos, quantas pessoas hoje estão caminhando sobrecarregadas, com seus medos, traumas, sobrecarregada com coisas do passado, problemas, com muitas coisas da vida, querido, e esquece de viver a vida cristã como realmente ela tem que ser vivida. A Bíblia fala que Ele veio para dar vida e veio para dar vida em abundância. Mas o que é ter essa vida em abundância? Vida em abundância, querido, nós temos uma vida de alegria,
de plena alegria, de paz, né? De amor, ter uma alegria na família, querido, ter um amor com a família bem consolidado. Isso tudo, querido, é uma vida em abundância. Uma prosperidade na sua vida financeira, isso tudo é vida em abundância, querido. Espiritual, prosperidade na sua vida familiar, isso tudo é vida em abundância, querido. Mas por que tantas pessoas hoje não estão vivendo isso ainda? Porque elas ainda não entenderam qual é a dimensão do Evangelho. Jesus veio, querido, trazer sobre nossas vidas um Evangelho de paz, um Evangelho de amor, um Evangelho de salvação e não um Evangelho de condenação. As pessoas hoje têm pregado muito o Evangelho de condenação e não foi isso que Jesus deixou na terra. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho de salvação, pois a palavra de Deus diz que Ele veio não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo viesse ser salvo por Ele. Amém? Mas você se pergunta assim, mas como isso, evangelista? Como é que eu posso viver minha vida em abundância? Como é que eu posso viver minha vida cristã realmente? O primeiro passo, querido, para você ter uma vida cristã, querido, e caminhar bem com Deus, é você esquecer o passado, abandonar a culpa. Mas como é que eu faço isso? Apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Olha só, Filipenses 3,3 afirma isso que o apóstolo Paulo fazia. Por que o apóstolo Paulo afirmou isso para aquele povo que ele estava ministrando? Porque ele também tinha um passado assim como eu e você temos. Ele também teve um passado obscuro, assim como talvez você tenha tido ou tenha hoje, né? Ou você quer abandonar alguma coisa hoje ainda. Ele também tinha um passado obscuro, querido. Mas só uma coisa que nós não podemos deixar, que nós íamos carregar isso todos os dias, é a culpa. Nós precisamos nos dispor da culpa todos os dias. Muitas vezes nos culpamos por coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceu, que nós deixamos de fazer, ou que nós fizemos e nos arrependemos depois e vivemos em remorso constante. Hoje, Deus está falando para você, filho, esquece isso. A Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, que se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu quero dizer para você, querido, se você não aceitar Jesus, se você não aceitou Jesus ainda, você pode aceitar e confessar seus pecados Ele, porque Ele vai lhe perdoar. E se você já aceitou Jesus, querido, eu quero dizer algo para você, meus queridos, que Ele já lhe perdoou. Então você precisa esquecer o passado, porque a culpa, ela começa a sobrecarregar nossa alma, a trazer uma tristeza profunda, a trazer uma angústia sobre nossas vidas. E essa culpa, ela muitas vezes pode virar uma depressão. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância, querido. Mas os passos quem tem que dar é você. Amém? A vida Ele já te ofereceu. Ele já te deu a vida. Hoje você precisa saber andar corretamente diante de Deus. Amém? Então você precisa esquecer o passado, querido, completamente, para que você venha viver uma vida feliz. Amém? Outra coisa, querido, que nós não podemos deixar que nós venhamos acontecer de novo em nossas vidas é supervalorizar os problemas. Por que isso, querido? Porque nós muitas vezes nós valorizamos tanto nossos problemas que esquecemos de Cristo, esquecemos da nossa vida espiritual, não conseguimos nem mesmo tirar nossa vida devocional, porque os problemas estão demais, querido. É problema no casamento, é problema na família, é problema na área financeira, querido. Comece a depositar isso nessa cruz de Cristo. Porque você fica pensando assim, Deus, tem tanta coisa para me fazer, Deus. Você começa a se sobrecarregar disso. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim, querido, vinde a mim todos que estáis tristes e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, encontrai descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve, querido. O evangelho do Senhor, ele é leve, querido. Ele não é um evangelho de carga, ele não é um evangelho de preocupações, ele não é um evangelho de medo, não é isso não. Ele é um evangelho de paz e amor, querido. O que você precisa entender hoje, querido, é que se teus problemas lá no mundo, ou no mundo que você vive hoje, não tem solução, em Cristo, ele passa a ter uma solução, querido. Se teus problemas não tinham solução naquele período, ou nesse período aqui agora, que você não aceitou Jesus, quando você aceita Cristo, querido, Ele passa a dar esperança ao teu coração. Nós temos que aprender a depositar nossos problemas na cruz de Cristo, querido. Você aceitou Jesus, ou você que quer aceitar, ou você que pensa em aceitar Ele ainda, querido, ou voltar para Jesus, ou se tiver voltado para Jesus, eu quero dizer algo para você, meus queridos. Queridos, todo mundo passa por problemas. Todo mundo passa por preocupações, mas nós somos temente a Deus e nós temos o Deus que tem a solução para todos os nossos problemas, querido.
Nós temos que entender isso, que nós temos o Deus que pode fazer as coisas infinitas acontecer, impossíveis acontecer sobre nossas vidas. A Bíblia fala que ele pode operar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É nós que precisamos, querido, hoje nos posicionar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui meus problemas. Para de supervalorizar eles, porque senão isso vai tirar a tua paz. A outra coisa, querido, que eu quero que você entenda, é que você venha buscar a paz realmente no Senhor. Mas como é que é isso? Buscar a paz? Jesus não é a paz, Jesus é a paz sim. Você aceitou Jesus, só que muitas vezes você aceita Jesus e não quer aceitar a paz que Ele lhe dá, querido. É isso que muitas vezes faz que muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor, se afastam do Senhor Jesus por não entender o Evangelho e entender que a paz é uma coisa que nós buscamos em Cristo. Jesus falou assim para os seus discípulos: certo dia os discípulos estavam passando por problemas depois da crucificação de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou. A Bíblia fala que eles estavam se escondendo em um lugar. E quando isso acontecer, a Bíblia fala que Jesus veio ressurreto. Ele veio ressurreto, que depois da ressurreição, Ele veio naquele lugar e disse assim: paz seja convosco. E disse: a minha paz eu vos dou. Ele falou aquilo 2 vezes porque os discípulos estavam com medo. Ele sabia seu propósito no ministério, mas eles estavam vivendo com medo e estavam esquecendo de viver a paz de Cristo. E Jesus falou assim: eu vou lhe dar porque meu Pai me deu e eu dou a vocês. A minha paz eu vos dou. Não tenhas medo. Querido, isso é muito importante nós entendermos isso, porque o Evangelho é um Evangelho de paz. Se você está passando por problema, por depressão, por tristeza, querido, começa a buscar isso em Deus. Isso é real, querido. Começa a buscar isso em Deus, começa a falar: Senhor, eu quero viver a Tua paz em minha vida, Senhor, porque aqui é a Tua palavra, aqui tem a promessa, que a paz é uma promessa. Filipenses 4, 24, 6 diz assim: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai a Deus todas as vossas orações e súplicas, e a paz que excede todo entendimento consolará os vossos corações e os vossos pensamentos. Filipenses 4, 6 diz assim, querido: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai a Deus as vossas petições com toda oração e súplica, e a paz que excede todo entendimento consolará os vossos corações e os vossos pensamentos. Olha só, querido, a paz que excede todo entendimento, que tira toda a ansiedade, que tira toda a preocupação, toda a depressão, querido. Nós precisamos buscar isso em Deus. Nós precisamos: Deus, eu quero viver a Tua paz. Busque isso no Senhor, querido. Busque isso nele, isso é uma promessa dele para você. Amém? Só Ele pode lhe dar, você não pode viver com medo. Sabe? Uma coisa que fortaleceu muito meu coração na minha caminhada com Cristo foi eu entender, querido, que eu como cristão não posso viver com medo. O medo, ele me atrapalha de crescer, ele me atrapalha de frutificar, ele me atrapalha de conquistar, querido. O medo, ele te atrapalha até de caminhar com Cristo, porque muitas das vezes você se prende tanto ao medo que esquece de Jesus. Você supervaloriza o medo, querido. E lá em 1 João capítulo 4, 17, se eu não me engano, fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha só, querido, eu fiquei interessante nisso, pensando nisso. Falei: poxa Deus, como é que é isso? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas qual é esse verdadeiro amor, querido, que ele está falando? Não é o meu e nem o seu amor. O verdadeiro amor que lança fora todo medo é o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. Amém? E é nesse amor que temos que confiar, querido, que Ele é um Deus misericordioso, amoroso. Amém? E eu quero que você entenda isso, querido. Viver em paz, esquecer dos problemas, querido. Esqueça, pare de valorizar os problemas. Esqueça o teu passado. Isso são pontos importantes, querido. Não esqueça disso, querido. Reflita nessa palavra. E o 4º ponto que eu quero dizer aqui para você, querido, viver, é você entender, meus amados. Entender que você é filho de Deus. Então você precisa viver como filho de Deus. Aí você se pergunta assim: poxa, mas eu sou filho de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus. Só que muitas das vezes nós não nos comportamos como filho de Deus. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz assim: ele fala que eis que já não sou mais servo, e sim filho, e como filho sois herdeiro à herança. Olha só como isso é maravilhoso, querido. Nós somos herdeiros do Senhor, somos filhos, somos herdeiros do Senhor. 1 João capítulo 3 diz assim: vede que grande amor nos tem conseguido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus, porque o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele.
Você recebeu a sua adoção. Você hoje foi legitimado como filho de Deus quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E se você não aceitou ainda, querido, volte para Jesus, aceite Jesus na sua vida, querido, e receba essa adoção de filho. Você vai ser legitimado como filho de Deus, querido. Amém? Porque viver como filho de Deus, querido, não é só aceitar Jesus, não. É parar, tirar minha mentalidade de escravo e entender que eu não sou mais escravo do mundo. Eu sou filho de Deus. Sabe, uma coisa que me deixa muito impactado é a parábola do filho pródigo. Quando a palavra de Deus diz que ele chegou até o pai e disse: pai, eu quero tudo que é meu. Eu quero pegar tudo que é meu e quero ir embora. O pai foi, juntou as economias dele, tudo, a parte da herança dele, aliás, pegou a parte da sua herança, deu a ele e dispensou ele. Ele foi embora, abandonou o pai, abandonou casa, abandonou tudo. A Bíblia fala que ele mergulhou no pecado, na prostituição, na imoralidade, e fez amigos porque tinha muito dinheiro. Mas quando o dinheiro acabou, fugiu amigo, fugiu amizades, fugiu tudo, querido. Fugiu mulheres, fugiu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha no mundo, querido, porque o mundo é assim. Você só vale o que você tem, mas em Cristo a Bíblia fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E você é muito valioso para Deus porque você é filho de Deus. Bata no seu peito assim e fala assim: eu sou filho de Deus. Diga para você mesmo todos os dias: eu sou filho de Deus. Você é filho e herdeiro da herança. Então a Bíblia fala que o filho pródigo se afogou no mundo, se afogou no pecado e ele teve muita fome. E a Bíblia fala que ele foi cuidar dos porcos. E quando ele foi cuidar dos porcos, querido, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele olhou e sentiu vontade de comer a comida dos porcos. E ele falou assim: quanta comida eu tinha na casa do meu pai. Voltarei à casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha só, ele não queria viver mais como filho. Ele queria viver como um servo, como um empregado, como um escravo. Ele tinha perdido a sua identidade. Ele não sabia mais se ele era filho de Deus ou não. Só que uma coisa que eu quero dizer para você, querido, você quando se torna filho de Deus, isso é um título irrevogável. Porque quem não dá esse título é o Pai. Como está escrito lá em 1 João 3, versículo 10, fala assim: vede que grande amor nos tem conseguido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então o próprio Pai nos deu esse título de filho de Deus, querido. Não tente viver como servo, querido. Você muitas vezes está pensando agora, você que aceitou Jesus, ou pensa em aceitar Jesus, ou pensa em voltar para Jesus. Você quer fazer muitas coisas, você quer pregar muito, falar muito de Cristo, você quer fazer muitas coisas, trabalhar muito para tentar compensar o tempo perdido que você passou no mundo, querido. Nada que você faça vai compensar o tempo, porque tudo já foi pago naquela cruz. Tudo que precisava ser pago foi pago na cruz, no sacrifício de Jesus, querido. Você não precisa fazer nada porque você é salvo pela graça. Você não é salvo pela obra que você faz, por muito por muito pregar, por muito expulsar demônios. Você não é pago, você não é salvo por isso não, querido. Você é salvo pela fé que temos dele, pela graça. A Bíblia fala que pela graça sois salvos. Amém, querido? E graça significa favor não merecido. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece, querido. Mas o Pai nos deu a sua graça, a sua maravilhosa graça. E hoje nós somos salvos como filho de Deus. Quem é Ele? Quem é Ele? É o fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? Quem é Ele? É o fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o